Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já dá um joinha, aperta no sininho e siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nessa manhã continuando um estudo que estamos fazendo sobre 1 Timóteo, a primeira carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Paulo tem várias cartas que são chamadas muitas vezes de epístolas, ou seja, cartas pastorais. E na primeira carta ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 3, ele está falando sobre requisitos de liderança, as virtudes de um verdadeiro líder espiritual. Ele começa com os bispos e vai falando quais são os critérios para se escolher um episcopo, um presbítero, um bispo, um líder espiritual, um pastor, alguém que está liderando uma comunidade ou várias igrejas. Quais são as características desse homem de Deus nessa comunidade? E aí, logo embaixo, a partir do versículo 12, que é o que nós vamos ler hoje, ele começa a falar sobre os diáconos, os requisitos para diaconia. Diáconos significa aquele que serve. Diaconia significa serviço. Diáconos, aquele que serve, aquele que serve. Ele diz assim no versículo 12: os diáconos sejam maridos de uma só mulher, que governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. Olha só que coisa tremenda. E nós entendemos o porquê, né? A Bíblia diz, um pouquinho para cima, diz assim, olha, se a pessoa não sabe governar bem a própria casa, como é que ela vai governar e cuidar bem das coisas do Senhor? Então, os diáconos aqui tinham que ser maridos de uma só mulher, ou seja, serem leais, fiéis ao seu cônjuge, às suas esposas. A sua mulher não podia ser poligâmico, não podia ter várias mulheres, não podia ter filial e a matriz, não. Apenas uma só mulher. Para quê? Porque o zelo e a fidelidade, a lealdade expressa no lar, na casa e na família, deveria ser, né, um testemunho fiel da sua fé cristã e da sua lealdade a Cristo. Que governasse bem seus filhos, fosse um bom gestor da sua casa. Seus filhos sempre em submissão diante do Senhor, diante do Evangelho, diante dos seus pais, e que ele administrasse bem os seus problemas familiares, as situações, né, do dia a dia corriqueiro de um lar e de uma família. Aqui não está dizendo isenção de problemas, né, na família, até porque todos nós, todo ser humano, todo mundo que tem família passam por lutas, problemas, dificuldades, crises, faz parte da vida familiar. Mas é alguém que, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com maturidade e sabedoria, sabe superar esses problemas, essas dificuldades, governando bem a sua casa e sendo leal à esposa, à sua mulher, né? A sua esposa, à sua família. Tá bom? Versículo 13, ele diz, porque os que servem bem como diáconos adquirirão, ou seja, vão adquirir para si uma boa reputação e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda. Se eu for eficaz, né, der um bom testemunho, servir a minha comunidade local, nas pequenas tarefas, nos pequenos ministérios, serviços, de forma geral que o meu pastor, o meu líder espiritual, colocar sobre a minha vida nas pequenas tarefas e necessidades gerais das comunidades, das igrejas, se eu for um bom diácono, servir bem como diácono, né, na humildade, na simplicidade, com o coração correto, não querendo aparecer para os outros, mas realmente servindo em amor como ao Senhor, essa pessoa vai adquirir uma boa posição, uma posição de proeminência, né? A comunidade vai reconhecer o trabalho desse irmão, o serviço desse irmão, o coração desse irmão. E com confiança na fé que há em Cristo Jesus, ele vai galgar e vai alcançar lugares e patamares maiores. Quais são esses patamares maiores? É o que Paulo fala no começo. O episcopo, ou seja, o bispado, né, o presbitério, a liderança maior da igreja, que é o presbitério, formado por pastores, obreiros, missionários, né, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos e profetas, que é a cúpula da igreja. Tá bom? Então, para chegar no episcopado, no presbitério, primeiro
eu preciso entrar no voluntariado, que a gente chama de voluntariado hoje na igreja, e dentro do voluntariado, talvez, né, algumas igrejas têm a diaconia, que é já um patamar, uma posição maior dentro do voluntariado. São líderes, são coordenadores de áreas, de ministérios dentro da igreja. São diáconos, é aquele que serve. A diaconia, o serviço do reino de Deus e das comunidades locais. Vão adquirir boa posição por causa da sua confiança, da sua fé em Cristo Jesus. Olha que interessante, é por causa da fé, é por causa do testemunho fiel, é por causa do serviço com excelência, não é porque são dotados de dons e talentos, também isso, mas não é isso o fator determinante. É a sua confiança na fé em Jesus Cristo e o bom serviço prestado à igreja, tá bom? Então, é muito interessante isso. Aí surge o versículo 14 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Ou seja, o desejo de Paulo era estar próximo do seu filho na fé, Timóteo. Olha que coisa linda, o coração do apóstolo Paulo. Além de mandar essas cartas através de outros irmãos, com as instruções que Timóteo deveria fazer dentro das comunidades, Paulo ia, fundava, levantava alguns líderes ali e deixava Timóteo e Tito para cuidar daquelas comunidades. Mas o desejo aqui expresso no versículo 14 de 1 Timóteo 3 é: escrevo-te essas coisas, ou seja, eu escrevi essa carta para você, mas eu espero te ver bem depressa. O desejo de estar junto. Aqui nós vemos o desejo de afetos, né? O desejo de se relacionar, o desejo pela koinonia, pela comunhão entre um pai espiritual e seu filho na fé, seu filho espiritual Timóteo. Que coisa linda isso, irmãos. Essas relações de afeto, de carinho, de amor, o amor filéu, o amor de amigo, o amor companheiro que nós vemos no coração do apóstolo Paulo. Versículo 15, ele diz assim: mas se tardar de eu conseguir te ver, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Olha que texto lindo. Então ele está dizendo, olha, se eu tardar, se eu não conseguir chegar aí para te ver, eu já estou mandando uma carta, eu já estou escrevendo para que você saiba como se portar, como andar, como reagir, que atitudes tomar para estabelecer a casa de Deus. E a casa de Deus é a igreja. Além de cada crente ser santuário e morada do Deus vivo, santuário e morada, né, tabernáculo do Espírito Santo, porque o desejo de Deus é tabernacular, é morar entre os seus filhos, entre a sua casa. A casa de Deus é o crente, mas também as comunidades cristãs, que é a igreja de Deus, está logo embaixo ali. A casa de Deus é a igreja de Deus, do Deus vivo, não é de qualquer Deus, é do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja do Deus vivo não é qualquer lugar, não é apenas uma instituição, uma placa, uma construção, não, são pessoas que são casa de Deus, que são igreja do Deus vivo, e que se posicionam na sociedade como coluna e baluarte da verdade, ou firmeza da verdade. Baluarte aqui é como se fosse uma bandeira, a coluna e uma bandeira da verdade. É assim que nós temos que ser, querido. Nos tempos difíceis que estamos vivendo, né? Agora estamos vendo um governo progressista, querendo implantar a ideologia de gênero, e todas essas, o aborto, né? Todas essas questões, nós como cristãos, né? E todos esses movimentos, isso que a gente chama de progressismo, que na verdade é retrógrado, e é algo que realmente são práticas abomináveis do ponto de vista de Deus. Como é que a igreja tem que se posicionar? Ela tem que ser conivente, ela tem que aceitar tudo, calada? Não, ela deve ser coluna e baluarte da verdade. Nós temos que ter firmeza naquilo que cremos, temos que nos posicionar de acordo com a palavra de Deus. É claro que o Estado é laico, a sociedade é para todos, mas na medida do possível temos que nos posicionar, porque a igreja é o axioma, né? A coluna moral da sociedade, é coluna
e baluarte da verdade. Por isso a igreja precisa ser igreja, ela precisa ser eclésia, ela precisa ser chamada para fora. Ela precisa pregar o evangelho, falar das coisas de Jesus, sair das quatro paredes e se fincar na sociedade como coluna e baluarte da verdade. Amém? Então, que você aprenda com tudo isso. Se você deseja diaconia, que é o serviço na igreja do Senhor, faça bem feito, seja leal ao seu cônjuge, né? Aprenda com tudo isso, faça um serviço com excelência, governe bem a sua casa, seja temente ao Senhor, zeloso, para que você possa crescer dentro da sua comunidade e, ao mesmo tempo, os irmãos e a liderança reconhecerem o serviço bem feito que você está fazendo, né, na sua comunidade, e assim você possa crescer e se desenvolver na fé e no conhecimento de Deus. Amém? Que você seja casa de Deus, que você faça parte da igreja do Deus vivo e que você seja coluna e baluarte da verdade nesse mundo poluído, sujo, corrompido, que nós sejamos lumieiros, faróis, né, que iluminem esse mundo tenebroso com a luz do evangelho, do reino de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Aqui debaixo, no link de descrição, tem todas as informações de como você pode exercer generosidade, ser um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. E eu te incentivo a isso, faça isso em nome de Jesus. No demais, um grande abraço, que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Aqui no link de descrição também, dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E no link de descrição tem o horário, tem o endereço da igreja e todas as informações de como você pode se conectar conosco e vir participar da Igreja Casa na Rocha. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém.